Agora, olha essa história. O Ministério Público de Portugal cometeu um erro na transcrição de uma escuta telefônica que resultou na renúncia do primeiro-ministro português António Costa na semana passada. A apuração é da CNN Portugal e a Priscila Yazbek traz os detalhes para a gente ao vivo da Europa para contar exatamente o que aconteceu. Pois é, Juliana, uma história aí que está chamando muita atenção, já que levou à renúncia do primeiro-ministro português António Costa. A gente falou sobre isso, inclusive, aqui na semana passada. Então, o Ministério Público de Portugal confirmou que errou na transcrição de uma escuta telefônica. Na verdade, isso quem confirmou foi a apuração da CNN Portugal desse erro, então, nessa transcrição dessa escuta que foi feita no âmbito das investigações sobre corrupção no governo português. Segundo essa apuração da CNN Portugal, 2 investigados falavam por telefone sobre as operações, sobre as conversas com António Costa. Eles queriam falar com António Costa para favorecer a empresa Start Campus para a construção de data centers. O Ministério Público, então, entendeu que essa referência a esse António Costa seria ao primeiro-ministro, mas fontes ligadas à defesa dos acusados dizem que foi omitido o último sobrenome desse António Costa, que seria, então, na verdade, o ministro da Economia. Então, isso gerou a percepção de que seria o António Costa primeiro-ministro e não o ministro da Economia. O que dizem essas investigações e essas fontes ligadas à acusação? Elas dizem que durante as interrogações com Diogo Lacerda Machado, que é consultor da Start Campus, os interrogatórios reconheceram que a transcrição dessa escuta estava errada. Então, o objetivo era pedir para que esse consultor fizesse um pedido junto ao governo para interceder pela empresa. Mas, na verdade, o que eles dizem, essas fontes, é que ele estava se referindo ao ministro da Economia e não ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro, então, português, renunciou depois dessa operação, depois de ser citado nessa investigação. Inclusive, houve mandados de busca e apreensão na própria residência oficial. Ele entregou o cargo, então, ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que dissolveu a Assembleia. Inclusive, novas eleições legislativas estão previstas para março de 2024. Antônio Costa segue no cargo de primeiro-ministro até a data, então, dessas eleições que foram marcadas depois dessa polêmica e agora dessas escutas que, então, supostamente foram erradas, foram citadas de forma errônea aqui. Volto com você, Juliana. Então, o primeiro-ministro António Costa e o outro ministro Antônio Costa Silva, por conta do Silva, esse erro bastante complicado. Obrigada, Pri, pelas suas informações.